Shalom Uraha, muito bem-vindo ao canal Papo Torá. Eu sou Reinaldo Youssef e sou estudante do curso de Hazanut do Instituto de Música Judia Latino-Americana Beit Yasaf, ligado ao Seminário Rabínico Latino-Americano Marshall Meyer. Para quem não sabe, o Hazan é aquele profissional que é responsável pela direção das orações, das rezas numa sinagoga. E o Instituto Beit Yasaf é o único instituto da América Latina para a formação de Hazanim. Nesta semana nós estamos estudando a Parashat Vaigash, que é justamente a porção onde Yosef se revela para seus irmãos. Yosef havia sido vendido pelos seus irmãos para mercadores árabes, depois ele se tornou escravo no Egito, até que em determinado momento, na porção anterior, ele é elevado ao cargo de vice-rei após decifrar o sonho do faraó. Na sequência começa uma série de 7 anos de fome por toda a terra do Egito e por todo o Oriente Médio. E os seus irmãos então vão até o Egito para comprar alimentos e lá se deparam com Yosef, embora não reconheçam a sua identidade devido a tantos anos afastados. Yosef poderia ter se revelado na primeira oportunidade em que encontrou seus irmãos, mas não o fez. Ao contrário, ele criou uma trama para saber se os seus irmãos haviam verdadeiramente se arrependido daquilo que fizeram na mocidade. No final da porção anterior, Yosef coloca o seu copo de prata no saco de alimentos do seu irmão Binyamin. Na sequência, dizem a seus irmãos que Binyamin foi aquele que roubou o seu cálice de prata e por conta desse fato, Binyamin ficaria preso e os demais irmãos poderiam voltar para Canaã. Mas nesta porção, Vaigash é um enfrentamento de Yehudá com Yosef. E a porção começa de forma dramática, quando Yehudá, ao se justificar para que o seu irmão Binyamin não fique preso, relata várias vezes a sua preocupação com o seu pai, Yaakov. Yehudá se propõe a ficar como prisioneiro no lugar do seu irmão Binyamin. E foi justamente isso que demonstrou para Yosef que realmente Yehudá e os seus irmãos haviam se arrependido daquilo que tinham feito. Afinal de contas, durante todos esses anos, será que realmente os irmãos tinham boas intenções? Estavam cuidando bem do pai? Será que não haviam matado seu irmão mais novo, Binyamin? Então, para esclarecer essas dúvidas, Yosef criou esta trama que agora se desenrola no início da porção. É impressionante nesse discurso inicial da porção, onde Judá, ao tentar justificar-se a necessidade da libertação de Binyamin, quantas vezes ele se refere ao seu pai, a Jacó. Eu quero mostrar aqui na tela quantas passagens falando sobre pai, meu pai, o nosso pai. 11 passagens se encontram nesse texto. Isso demonstra que realmente Yehudá havia mudado de opinião, havia se arrependido dos seus atos. Isso demonstra uma mudança de caráter. E é neste momento impactante que Yosef pede para todos os guardas saírem da sala e ele finalmente se revela aos seus irmãos. Ele diz: Ani Yosef, eu sou Yosef, meu pai ainda vive? Nessa porção nós vemos que houve uma transformação de caráter também em Yosef. Ele amadureceu com todo o sofrimento que passou. E ele ainda disse para os seus irmãos: não fiquem preocupados, vão buscar o meu pai, tragam todos para cá que serão bem cuidados, porque haverão ainda alguns anos de fome sobre a terra. E foi por este motivo que eu vim para cá. Vocês não foram os responsáveis. Foi Deus que estava à frente de todos os atos e me trouxe para o Egito para preparar-vos um local para receber toda a família, justamente agora em que vai haver uma grande fome durante 7 anos. 2 anos já haviam se passado, mas haveriam ainda mais 5 anos de fome sobre a terra. Yosef podia muito bem fazer mal, pagar com vingança a seus irmãos. Porém, o que ele fez?
Yosef precisava saber inicialmente quais eram as intenções dos seus irmãos. Porque o perdão a gente deve dar, mas a confiança só para quem a mereça. Nós devemos ser cautelosos para quem damos a nossa confiança plena. Se você quer que o mundo tenha paz, procure fazer a paz inicialmente na sua casa. É justamente no lar que a paz começa. A Torá inicia os seus relatos com uma história de tragédia familiar onde um irmão mata o outro. Depois disso, quando Deus começa a criar um povo, a preparar uma nação através dos patriarcas, nós temos a história de Avraham Avinu, que tem 2 filhos, mas um deles tem que ser afastado do lar, Ismael. Ele não poderia ficar com seu filho Isaac. Isaac, quando se casou, também teve 2 filhos, Esav e Jacó. E Esav queria matar Jacó. Os filhos de Jacó também tiveram essa tremenda desavença com Yosef. Tragédias, tragédias, tragédias. Mas Yosef teve 2 filhos, Menashe e Efraim, que mesmo sendo nascidos no Egito, numa terra idólatra, permaneceram-se fiéis à Torá. E é por isso que nós abençoamos os nossos filhos como Menashe e Efraim, porque foi a partir dele, de Yosef, que os irmãos passaram a se amar, a se respeitar um ao outro. Que a paz possa reinar no seu lar, meu amigo, minha amiga. Que esse Shabat seja muito especial para você, para os seus irmãos, para os seus pais, para os seus filhos e para todos que estão ao seu lado. Shabbat Shalom e até a próxima.